Voltamos agora com o terceiro e último bloco do Linkados na Área com Daniela Silva. Dani, considerando a Constituição da Internet, o Marco Civil da Internet mostra uma preocupação com a regulamentação do uso da rede no Brasil, que estabelece os direitos e deveres dos usuários. Qual a sua análise sobre ele? O Marco Civil é um processo que tomou muita energia da gente, que é ativista na rede, que está olhando para a internet com um olhar mais crítico, né, especialmente em relação à política, nos últimos anos. Assim. Então, teve um processo de formulação dessa lei que aconteceu online, e a gente pôde ver exatamente algumas das limitações desses processos participativos, assim, porque, em certo sentido, eles são grandes e abertos, e tem um monte de gente falando, e depois eles caem numa via um pouco mais centralizada, controlada, difícil de entender, difícil de ver. Acho que isso aconteceu várias vezes no processo do Marco Civil, né? A gente fazia debates públicos que depois eram consolidados num texto menor. A gente passou por um processo grande de discussão na internet, que foi parar numa tramitação de Congresso muito truncada, com muito interesse particular, interesse privado envolvido, difícil de acompanhar no sentido da transparência e da participação. Eu acho... O Marco Civil é uma lei protetiva, de certa forma, né? A internet, como ela é hoje, como plataforma de comunicação aberta, em que as pessoas têm um valor quase comum na hora de publicar, é um status que tem que ser protegido, porque não é todo mundo que tem interesse de se manter assim. Então, você pensa na questão da neutralidade da rede, por exemplo. Sem neutralidade da rede, você vai ter grandes players de conteúdo tendo o conteúdo deles privilegiado para o acesso, em relação àquele menino que fez um vídeo no YouTube, que é um vídeo que ele estava gravando uma manifestação, ou então que ele simplesmente estava gravando, tipo, a família dele num momento de diversão. E eu acho que são coisas igualmente importantes, né? Acho que o bonito e revolucionário da internet é tudo isso que a gente faz de criativo e nosso, e que tem a ver com identidade, tem a ver com o que a gente quer mostrar para o mundo, tem a mesma relevância que aquele grande player tem, né? A televisão não é assim, o jornal não é assim, a internet é assim, e a gente tem que proteger esse status, né? As ameaças a esse status vêm de uma forma muito... Elas vêm, né, pintadas de cordeiro, assim. Então, é muito bonito as operadoras de telefonia celular oferecerem para você um plano em que você acesse o Facebook de graça. Porque você quer acessar o Facebook mesmo. Então, que ótimo. Só que, basicamente, ela está pegando o player, privilegiando o conteúdo dele em relação ao conteúdo de todo o resto das pessoas. Isso é legal? No fim do dia, é isso que eu quero para mim? Eu quero poder só acessar o Facebook e, na hora que eu for acessar qualquer outra coisa, eu vou pagar muito mais caro? Né? Que tipo de conteúdo eu vou estar absorvendo na minha vida se for com essa lógica que eu estou acessando a internet? Então, ele é muito importante para isso. Ele foi muito importante para a gente proteger o status da internet como ela é. Né? O professor Sérgio Amadeu, que foi meu orientador de mestrado, é um grande ativista da internet e é um super mentor assim, para mim e para muita gente, faz uma brincadeira e fala, eu sou conservador, eu quero conservar a internet do jeito que ela tinha que ser, do jeito que ela foi desenhada para existir. E é um pouco com essas forças que a gente está brigando no Marco Civil. E ele foi, acho que ele foi um objeto de muita barganha. E essa barganha fez com que a gente perdesse alguns dos dentes, aí, algumas das mordidas que a gente podia ter dado nas grandes empresas, nas grandes corporações e no capital em si, que queria que a internet funcionasse de uma outra forma. Ainda assim, eu acho que é uma grande vitória ele ter sido aprovado. E acho que ele é uma lição absurda para a gente entender o que é um processo participativo na rede hoje, né? Quando é que a gente vai conseguir criar, na verdade, um fato que não tenha tanto ponto de concentração? Quando a gente vai conseguir estourar a participação de verdade nesses processos legislativos e processos políticos? É um pouco, acho que, o nosso segundo capítulo, pós-Marco Civil, assim. Dani, o artigo 15 do Marco Civil da Internet, ele obriga os provedores da rede a guardar os dados dos usuários por 6 meses, assim também como a neutralidade da rede, que é a total proibição dos provedores da internet de vender planos que façam diferenciação no tráfego de dados. Esses são pontos polêmicos da Constituição da Internet e alguns dos seus críticos afirmam que esses pontos eles podem acabar com a privacidade do usuário. Como que os ativistas podem se organizar para resolver essa questão? Acho que o ponto polêmico que recebe essa crítica é esse que tem a ver com a guarda de log. Eu tenho a impressão que existem, óbvio, muitas leituras diferentes sobre isso. A minha impressão é que o Marco Civil até regula bem o papel das empresas e dos direitos dos usuários dentro da internet, mas ele abre uma janela grande para o controle do Estado. E eu acho que isso é um problema. Eu acho que a gente hoje está vivendo nessa condição de um governo que está, pelo menos, se posicionando publicamente como um governo que quer ser progressista na internet. Se posicionando publicamente, não necessariamente fazendo. Governos mudam. A gente precisa pensar nisso como uma questão de Estado. Os governos não vão ser sempre assim. A partir do momento que a gente permite guarda de log, por exemplo, a gente
não sabe quando a gente vai viver uma situação política em que esses logs vão ser acessados. Ativistas mais radicais, eu acho que estou incluída neles, digo que é hoje que isso está acontecendo. O governo está muito interessado em acessar esses logs nesse momento. Contei para vocês agora há pouco o caso do coletivo Saravá, né? Imagina a gente ter essa prerrogativa por escrito no Marco Civil. Tem algumas formas de atuação que acho que podem garantir que a gente melhore um pouco essa redação, né? Tem a regulamentação do Marco Civil, que vai, segundo a presidenta Dilma, foi prometido que ela vai cair numa consulta pública. Então, a gente vai poder participar dessa consulta para regulamentar detalhes do marco. Então, essa é uma coisa boa. Existe um pré-projeto de lei, então é um projeto que nem está em tramitação, é um projeto que está em discussão, vai ser proposto, é um pré-projeto de lei de proteção de dados pessoais. Então, também dá para atuar, na verdade, nesse projeto. Mas, assim, não dá para pensar que vai ser tudo uma festa, né? Para ser bem claro, até agora, a nossa participação em processo legislativo tem sofrido muita pressão do lado das corporações e das empresas, né? E a gente tem quase sucumbido a essa pressão, em boa parte dos casos. Isso me preocupa muito. Então, não dá para simplesmente dizer que as pessoas vão participar de um belo processo na internet e que depois a lei vai corresponder ao que elas quiseram ou disseram. O que tem acontecido é que a gente faz um belo processo na internet e, na hora da tramitação em Congresso, o bicho pega com os interesses privados. E a gente vai ter que criar mecanismos que a gente nunca teve antes para poder fazer tanto essa observação, que é uma questão de transparência mesmo, para poder olhar para isso, quanto para poder fazer parte desse jogo, né? Eu acho, a gente vive a complicada situação de ver o interesse de pequenas corporações e poucas pessoas terem um valor muito maior do que o interesse de multidões. Como que a gente vai ser uma multidão no Congresso mesmo? É uma questão que tem a ver com tecnologia, mas tem muito a ver com política e basicamente, ela tem mais a ver do que a gente criar boas plataformas de consulta pública. Ela tem a ver com a gente mudar como o processo político funciona. Eu acho que essa é a missão que a gente tem para os próximos anos. Dani, a vigilância em massa é considerada uma violação dos direitos humanos. Sendo assim, é sempre violação da privacidade. O que é viver sob vigilância constante? A gente... não existe democracia sem privacidade. Esse discurso da abertura e da transparência, muitas vezes ele é virado de uma forma que não é muito o que a gente está querendo dizer, né? A gente quer transparência para os governos, para grandes corporações, a transparência para quem tem o poder na mão, e privacidade e segurança para os usuários, para as pessoas, para os cidadãos comuns. E sem privacidade, sem essa segurança, você não consegue fazer nenhuma articulação política que desafia esse centro do poder. Você me pergunta como que é viver vigiado constantemente. A gente vive vigiado constantemente hoje. Né? Se você está usando o Windows no seu computador ou se você está usando o Apple no seu computador, tem grande chance de que você tenha uma porta de saída de tudo que você acessa para o governo americano. Porque existe um acordo comercial entre as companhias e entre as agências de espionagem nos Estados Unidos. Basicamente, e você assina isso no seu termo de uso. Se você está usando e-mail do Google, que também é uma grande corporação, o Google também tem esse interesse. E tem, na verdade, a necessidade comercial de existir é fazer um acordo como esse no governo americano. Por que todas as grandes startups estão começando lá? Que tipo de condição o governo americano fornece para que esses grandes negócios existam nos Estados Unidos, não em qualquer lugar do mundo? O que elas têm que dar em troca? É esse jogo que a gente está enxergando hoje, é isso que está começando a emergir. Né? Então, é o que a gente vive a todo momento. E se as pessoas não têm ainda muita noção disso, eu acho que elas vão começar a ter mais e mais. Porque a gente tem percebido cada vez mais o uso dos nossos dados por essas empresas, né? Quem nunca ficou absurdamente impressionado por ver no seu Facebook um anúncio publicitário que tem tudo a ver com aquela busca que você fez, no Google algum tempo atrás? Fala, pô, caramba, ontem eu fui buscar aqui por chupeta para dar de presente para um bebê, agora só tem coisa de maternidade no meu Facebook? Óbvio que é um exemplo meio óbvio, mas isso tem a ver com seus dados estão sendo olhados e utilizados para interesses que não necessariamente são seus. São os interesses de quem está querendo vender coisas para você. Isso é legal? Se você parar para pensar criticamente, essa é uma questão que todo mundo sabe responder. O que é viver sendo vigiado o tempo todo? A gente está vivendo isso nesse momento. Mas eu acho que tem duas saídas. Ou a gente vai controlar essa vigilância, e eu acho que a gente deve, no sentido dos interesses privados, e eu acho que na outra ponta, a gente vai ter que entender que a gente vai ter que viver uma vida muito mais aberta, cada vez mais. Eu acho que a gente tem uma tendência... Hoje a gente fica muito apavorado com vazamento, com coisas privadas que se tornam públicas, mas eu acho que eu tenho até a impressão que isso vai fazer cada vez menos sentido no futuro, assim. Que a gente vai ter que entender a nossa vida como mais e mais pública, né? Quando eu estava chegando aqui hoje, eu usei
Eu usei um aplicativo de internet para conseguir chegar aqui, um mapa. Na hora que eu botei o pé aqui, ele perguntou se eu queria fazer um check-in no Facebook de onde eu estava. Eu sei que tem pessoas aqui nessa sala que, enquanto eu estou falando com você, estão tweetando as minhas frases. Todo mundo sabe que eu estou aqui. Assim, adianta eu me esconder dentro de casa? Falar, não vou mais sair na rua porque todo mundo sabe onde eu estou? Eu acho que cada vez mais, quando as coisas são mais compartilhadas pelas pessoas, elas valem menos como moeda de poder individual para fazer alguma coisa. Eu acho que a solução para os problemas da abertura é mais abertura. Radicaliza a abertura, vamos todo mundo compartilhar tudo o que a gente puder. Com consciência, sabendo quem é que está na outra ponta, sabendo quem tem interesse sobre os nossos dados. Se a gente conseguir radicalizar esse processo, a gente vai ter mais controle sobre ele do que a gente tem hoje. Acho que a resposta não é fechar tudo, impedir os negócios de funcionarem, impedir os aplicativos de existirem. Eu acho que é usar com consciência e aproveitar as oportunidades do digital para a gente ser cidadãos que têm mais noção daquilo que nos pertence no sentido de informação mesmo. Na informação que a gente está criando, que a gente quer compartilhar com o outro e que direção que a gente quer que essas informações tomem. Dani, atualmente, graças ao crescimento das mídias digitais, existe muito debate sobre o futuro do jornalismo. Alguns, a princípio, até decretaram a morte do jornalismo. Qual a sua opinião sobre isso? As pessoas têm bastante vontade de fazer isso, né? Que é essa coisa dual. Existe a internet, o jornalismo vai morrer. E eu não acho que o mundo funciona dessa forma. Nada é tão preto e branco, não é binário assim, né? Acho que o modelo de negócios do jornalismo, como ele funcionou por muito tempo, sofreu muitos golpes nos últimos anos. Eu me formei em jornalismo em 2007, eu entrei na faculdade em 2003. Era muito diferente do que é hoje. O programa de vocês hoje tem a possibilidade de ter uma audiência que o que eu fazia na faculdade, na época que eu estava lá, nunca ia ter. Porque quando eu comecei a faculdade não tinha YouTube. O YouTube é de 2005. Então, pensa no quanto isso muda o contexto da comunicação como negócio. Você, de repente, tem esse monte de concorrente que você não tinha antes. Se você pensar assim, eu acho que o jornalismo, como a gente pensa tradicionalmente, que ele está morrendo mesmo. Porque não tem como você manter o interesse das pessoas em tão poucos players por tanto tempo, tendo tanta oferta. É natural que a oferta migre para outras possibilidades. Mas o ato de você contar boas histórias vai ser sempre necessário. A gente, na Transparência Hacker, eu acho que sofre de falta de bons jornalistas interessados em fazer jornalismo de dados. Tem vários na comunidade, eles são excelentes, mas ainda são poucos perto do que poderia ser. Assim, gente com capacidade para contar uma boa história, quanto que a gente vai não precisar disso? A gente precisou disso desde os primórdios dos tempos, né? Todo o registro que a gente tem do que é a humanidade, até hoje, dependendo dessas pessoas que estão lá botando a energia delas em contar uma história para alguém. Como que a gente simplesmente vai prescindir disso em algum momento? Eu acho que a gente nunca vai. Mas a gente precisa entender qual é o nosso papel no jogo, né? Esse papel o jornalista que diz a verdade para todos e que está empoderado por um sistema de mídia muito poderoso atrás dele e que botou ali uma bandeira e falou por que você é jornalista dessa organização, a sua opinião tem validade maior que a dos outros. Eu acho que isso não vai acontecer mais e eu acho que isso também, a gente nem precisa disso. Eu acho que o que vai acontecer é que quem estiver disposto a contar uma boa história e fizer isso muito bem e conseguir, de fato, trazer informações novas para as pessoas que elas não viram, muito além das aspas. Esse cara vai ser mais valorizado do que nunca nessas mídias. Assim, vai valorizado como, mais do que profissionalmente, mas como assim, forma de ação no mundo, né? E eu tenho, diversos jornalistas que eu admiro, diversos veículos que eu admiro e que eu adoro ver o trabalho deles na rede, porque ele é sempre uma pancada nesse argumento do fim do jornalismo e ele sempre é uma pancada também na forma como o mundo funciona hoje com esse poder concentrado, que normalmente a gente que está tirando das trevas coisa que a gente não sabia. E acho que essas pessoas são demais, assim, que elas nunca vão deixar de existir. A Mariana Estocco pergunta: como o jornalismo se apropria do hackativismo? A tecnologia, o hackerismo pode mudar muito o processo de fazer jornalismo, porque elas são, aí tem ferramentas e práticas que são incríveis para a gente trabalhar, por exemplo, com informações mais complexas, trabalhar com bases de dados e trabalhar com coisas que podem apoiar muito essa contação de história de uma forma de uma forma bastante radical. E essa transformação eu ainda vi pouco dela acontecer, mas eu acho que é por aí. Eu acho que um jornalismo hacker vai ser feito por esse caminho, pelo caminho de mudar a prática de jornalismo para ela tanto se apropriar dessas ferramentas, trabalhar com informações mais estruturadas e informações complexas, que vão além da aspa do entrevistado. E na outra ponta, eu acho que é mudar como prática e como valor mesmo, né? Essa coisa, a gente brinca com a história do jornalismo open source. Por que quando eu publico a minha matéria, eu só publico aquela aspa e não publico a íntegra de entrevista?
Porque a coisa do software tem a ver com isso. Sabe a história de ver o código-fonte? Por que eu não tenho o botão ver código-fonte na matéria em que eu tenho toda a apuração? Todas as fotos, todas as falas. Por que eu sou obrigada a ver só aquele corte? Por que eu não posso remixar aquele todo daquela matéria? Tipo, eu adoraria ver isso acontecer. E tem gente experimentando nesse sentido. Acho que a combinação do hackerismo com o jornalismo vai por aí. Né? É além da distribuição, é além do ferramental, tem a ver com um pouco com esse choque de valor. Que eu tô doida para ver acontecer, assim, é responsabilidade de vocês, que estão chegando agora. Termina agora mais um Linkados na Área. Nossa convidada de hoje foi a hackativista e jornalista Daniela Silva. Obrigada pela presença aqui com a gente, Dani. Obrigada pela oportunidade. Para assistir a essa e outras entrevistas, acesse o portal dos alunos de jornalismo da SPM São Paulo ou nosso canal no YouTube. Deixa eu ver o que acontece, o que se sucede. Desmascarar alguém sem máscara. A máscara caiu, então a face vai se revelar. A não ser que a própria face seja a máscara. Até que peguei mais um, querem o número 1. Só que pegaram mais um. Qualquer que seja, então que assim seja. Quem não viu não crê, então observe e veja. Retrato falado chama vítima. Cara ou crachá, é ou não é pra legitimar.